Segundo Samuel 16. Tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo, quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E, amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, já entregou o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: porque esse cão morto amaldiçoaria o rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor: amaldiçoa Davi, quem dirá por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para minha aflição, e me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão, e ali descansaram. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. E chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Absalão, porém, perguntou a Uzai: esta a tua benevolência para com o teu amigo, por que não foste com o teu amigo? Respondeu-lhe Uzai: não, pois aquele a quem o Senhor, este povo, e todos os homens de Israel têm escolhido, dele serei e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria seu filho, como servia teu pai, assim servirei a ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. Segundo Samuel 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, enquanto está cansado, e fraco de mãos, e o espantarei, então fugirá todo o povo que está com ele. Ferirei tão somente o rei, e farei tornar a ti todo o povo, como uma noiva à casa do seu esposo, pois é a vida de um só homem que tu buscas, assim todo o povo estará em paz. E este conselho agradou a Absalão, e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu esta vez não é bom. Acrescentou Uzai: tu bem sabes que teu pai e os seus homens são valentes, e que estão com o espírito amargurado,
como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Além disso, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está ele escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo alguns no primeiro ataque, todo o que o ouvir dirá: houve morticínio entre o povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vais à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e desceremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele de todos os homens que estão com ele nem sequer um só. Se ele, porém, se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens e Israel disseram: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer o mal sobre Absalão. Também disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel Absalão aos anciãos de Israel. Porém eu aconselhei assim e assim. Agora, pois, mandai apressadamente avisar a Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta a outra banda, para que não seja devorado o rei, e todo o povo que com ele está. Ora, Jonatas e Aimás estavam esperando junto a Enrogel, e foi uma criada, e lhes avisou, para que eles fossem e o dissessem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Ambos, porém, partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha no pátio de sua casa um poço, para o qual eles disseram. E a mulher, tomando a tampa, colocou-a sobre a boca do poço, e espalhou grão triturado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram a corrente das águas. E, havendo-os procurado sem os encontrarem, voltaram para Jerusalém. Depois que eles partiram, Aimás e Jonatas, saindo do poço, foram e avisaram a Davi, e disseram-lhe: levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então se levantou Davi e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão, e ao raiar da manhã não faltava nenhum só que não tivesse passado. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e, partindo, foi para casa, para a sua cidade, e, tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Ora, Amasa era filho de um homem que se chamava Itra, o Gisraelita, o qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão se acamparam na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Ludebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, pois diziam: o povo está faminto, cansado e sedento, no deserto. Segundo